Era uma vez, na Amazônia, a mais linda floresta. Mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. No fundo d'água, as iaras, caboclo, lendas e mágoas, e os rios puxando as águas. Papagaios, periquitos, cuidavam de suas cores. Os peixes singrando os rios, curumins cheios de amores. Sorria o Jurupari, o Irapuru, seu porvir. Era fauna, flora e frutos e flores. Toda mata tem caipora para a mata vigiar. Veio caipora de fora para a mata definhar. E trouxe dragão de ferro para comer muita madeira. E trouxe estilo gigante para acabar com a capoeira. Fizeram logo um projeto, sem ninguém testemunhar, para o dragão cortar madeira e toda a mata derrubar. Se a floresta, meu amigo, tivesse pé para andar, eu garanto, meu amigo, com o perigo não tinha ficado lá. O que se corta em segundos, gasta tempo para vingar. E o fruto que dá no cacho, pra gente se alimentar. Depois tem o passarinho, tem o ninho, tem o ar. Igarapé, rio abaixo, tem riacho, e esse rio que é um mar. Mas o dragão continua a floresta a devorar. E quem habita esta mata, para onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá, tartaruga, pé ligeiro. Corre, corre, tribo dos camaiurás. No lugar que havia mata, hoje há perseguição. Grileiro mata poceiro, só para lhe roubar seu chão. Castanheiro, seringueiro, já viraram até peão. Afora os que já morreram, como ave de arribação. Zé de Nana tá de prova. Naquele lugar tem cova. Gente enterrada no chão. Pois mataram índio, que matou grileiro, que matou poceiro. Disse um castanheiro para um seringueiro que um estrangeiro roubou seu lugar. Foi então que um violeiro, chegando na região, ficou tão penalizado, escreveu essa canção. E talvez desesperado com tanta devastação, pegou a primeira estrada sem rumo, sem direção, com os olhos cheios de água, sumiu levando essa mágoa dentro do seu coração. Aqui termina essa história para gente de valor, pra gente que tem memória, muita crença, muito amor, pra defender o que ainda resta, sem rodeio, sem aresta. Era uma vez uma floresta na linha do Equador. Vital Farias, Saga da Amazônia.
Olá, internautas, aqui estamos nós, mais uma vez, com Olá. Culturarte, a sua agenda cultural de toda semana, sempre com dicas interessantes e sempre agradecendo, né, a audiência de vocês que estão nos assistindo, nos prestigiando, acompanhando os programas. A gente agradece muito sempre, né? Bem-vindos mais uma vez ao nosso Culturarte. Ao nosso Culturarte. E como vocês viram na abertura, né, nós vamos falar da Amazônia. O mês de setembro, aliás, é bem sugestivo para isso, né? São verdade. várias datas importantes. É um mês que eu amo, adoro, né? Não só porque é aniversário nesse mês, mas porque tem muitas datas assim bastante importantes e que a gente gostaria de deixar aqui destacado, né? Sim. Dia 1º, por exemplo, foi o dia da bailarina ou do bailarino. Dia 5, Dia Internacional da Mulher Indígena, né? E dia também da Amazônia, que nós então fizemos aí a abertura e a Tânia declamou essa canção do Vital Farias. Dia 8 foi o Dia Internacional da Alfabetização. Dia 9, Dia do Médico Veterinário. Um abração para o nosso, né, querido... Porque nós veterinário dos nossos filhinhos de 4 patas. Doutor Ricardo. Beijo grande. Um beijo grande. Gratidão. E a todos os veterinários, nossa homenagem, né? Enfim. Afinal, né? É mais do que uma vocação, do que um dom, é uma missão. É uma missão, né? Com certeza. Dia 10, o Dia Internacional de Combate ao Suicídio. Tem sido feitas várias campanhas. O número de suicídio apurado é muito grande no Brasil e no mundo, enfim. Dia 10 também é comemorado o Dia da Imprensa e o Dia da fundação do primeiro jornal. Embora tenhamos aí para fazer uma ressalva que depois a gente vai explicar por quê, né? Exatamente. Tem uma modificação importante. Dia 14 foi o Dia do Frevo. Dia 16 é o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Dia 17, o Dia da Compreensão Mundial, né? Vamos clamar pela compreensão, enfim. Viva a compreensão mundial! Então, falando do dia 5, né, o Dia da Amazônia, por que essa data? Porque dia 5 de setembro, essa unidade administrativa foi elevada à condição de província, né? E aí então, digamos, ela se separou, né, da província do Grão-Pará. Isso se deu no dia 5 de setembro de 1850. Até então ela era chamada de Antiga Capitania de São José do Rio Negro, né? E tornou-se então uma província, e a sua capital foi definida como Manaus em 1856, né? 6 anos após então ela ter se separado da província do Grão-Pará. E aí então essa data ficou marcada, por isso se comemora o Dia da Amazônia nesse dia. Lembrando que o estado do Amazonas é a maior unidade da federação, né? E que após a proclamação da República, as antigas províncias foram transformadas automaticamente em estados, né? O estado da Amazônia é o maior estado do Brasil, né? Corresponde a muitos milhões de quilômetros quadrados, é uma área gigantesca, é maior do que, digamos assim, a região Nordeste, né? Composta de vários estados. Isso para um único estado, né? E é banhada pela maior bacia hidrográfica, né? A maior bacia hidrográfica do mundo, com quase 4 milhões de quilômetros quadrados. O rio Amazonas, até bem pouco tempo atrás, era considerado o rio mais caudaloso da Terra. E o rio, em extensão, o maior, era considerado o Nilo, no Egito. Mas estudos recentes e uma medição mais precisa, né, acabou definindo então que o rio Amazonas é o maior em termos de volume de água, mas também em extensão. São 7.025 quilômetros de extensão, desde a sua nascente na Cordilheira dos Andes até a sua desembocadura, enfim, a foz
lá no Oceano Atlântico, né? Então o Nilo perdeu essa posição. O Nilo ele tem 6.852 quilômetros de extensão, né? E a vegetação também, a cobertura vegetal dessa região, do estado do Amazonas, é a maior floresta tropical úmida do mundo, a chamada Ileia Amazônica. Quem usou esse termo pela primeira vez foi o barão de Humboldt, né? Que era um naturalista alemão, estando por aqui em viagem, chamou então a floresta amazônica de Ileia Amazônica. Ileia é um termo grego que significa mata virgem, área inexplorada, coisa que já não é mais hoje devido à devastação, enfim, que a gente sabe muito bem que tem sido intensa, né? Infelizmente. Então a Amazônia ela representa uma rica e complexa, né, diversidade na sua composição de fauna e flora, né? A mais rica, né? A mais rica de toda a Terra, do planeta, exatamente. Do planeta Terra. É uma área gigantesca que extrapola, que passa dos limites do contorno do território brasileiro e do estado do Amazonas, né? Mas no Brasil ela possui 60% em território nacional. Outra parte um pouco maior é no Peru e depois ela se divide pela Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, mas aí em porções menores, né? A Amazônia representa mais da metade das florestas tropicais do planeta, é a maior biodiversidade do mundo e é um dos grandes biomas brasileiros, enfim. Bom, a gente sempre ouviu falar da Amazônia, né, com uma boa fama, né, que é o pulmão do mundo, né? O pulmão do mundo, exatamente. Enfim, nosso, né? Enfim. O nosso, E que está sendo devastado, sem critério, enfim, né? E sempre que se fala nesse assunto, né, a gente precisa bater nessa tecla, é preciso preservar, é importante. Um estudioso que fez assim, um detalhamento de toda a área foi Jacques Cousteau, aquele oceanógrafo, né, que infelizmente já é falecido. Em 82 ele fez um levantamento detalhado de toda a região e ele disse o seguinte, que no futuro, né, a divergência seria entre aqueles que vão defender o planeta e aqueles que vão querer usurpar, continuar explorando e degradando o planeta. E a Amazônia então seria o pivô dessa disputa, dessa contenda, enfim, né? E então a gente já estamos lá, né? O nome Amazonas deriva, né, das Amazonas da mitologia grega. Quem primeiro usou esse termo foi o frei espanhol Gaspar de Carvajal, que foi um cronista europeu que estava numa viagem, numa expedição com o Francisco de Orellana, né? A ilha de Marajó é um arquipélago, né? É a maior ilha costeira da Terra, no qual existem mais de 2.000 ilhas, numa área de 50.000 quilômetros quadrados. É uma área gigantesca também, quer dizer, tudo é grande, tudo é enorme. Né? É a maior bacia hidrográfica do mundo, é o maior bioma da Terra. Né? O peixe pirarucu é um dos maiores jaguarões também do mundo. A Amazônia é a região de maior biodiversidade de todos os continentes, então tudo é muito grande. Desculpa só te interromper, mas assim, né, tá aqui, né, pedindo passagem, né, pedindo passagem é o seguinte, e o Vital Farias, que é um artista que nós, né, apreciamos há muitos anos, né, escreveu essa maravilha, um hino, né? É um hino. Que sensibilidade, né? Parabéns, Vital Farias. Nós somos suas fãs e admiradoras há muitos anos. Parabéns. A floresta amazônica ela foi pré-selecionada em 2008 como candidata a uma das 7 maravilhas da natureza, né? Pela Fundação 7 Maravilhas do Mundo Moderno. Porque exatamente esse gigantismo, essa enormidade e essa importância que tem para o mundo, né, a floresta amazônica. E para a vida, né? Para a vida em si, manter a vida, né? Ela mantém a vida, né? Exatamente. A vida do planeta, né? Porque ela é fundamental. Ela é fundamental como respiradouro, né? Exatamente.
Então é isso, nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta, não saia daí porque nós vamos dar a agenda cultural daqui a pouco. Até já, com certeza. Olá, internautas, estamos aqui então para dar continuidade ao programa Culturarte. E a Tânia vai falar um pouco do dia do bailarino, enfim, porque ela é bailarina, estudou, né, balé clássico, butô, enfim, dança espontânea, né? E que foi comemorado agora dia 1º de setembro, né? E aí? Parabéns a todos os bailarinos, né? Homenagem do Culturarte, né, aos bailarinos, todos. Enfim, a gente vai contar um pouco a história, assim, do começo, né? Na verdade, o balé, ele surge na Itália, né? Isso. E eu pelo menos não sabia, assim, achava que era na França mesmo. É verdade. Né? E, na verdade, o termo balé vem de balletto, né? Que é um termo italiano. Italiano, né? Que vem que tem a ver, o termo balletto vem de ballare, na verdade, que significa dançar, né? Bailar, dançar. Né? Enfim, e os princípios, né, do balé foram assim, partindo, né, da postura, né, principal do balé clássico, né, que é uma postura alongada, né, o en-dehors, que é uma rotação externa, né, para fora dos membros inferiores, disciplina, leveza, harmonia e simetria, né? Quer dizer, todo um conjunto de dados. De gestual. Né? Começou há 500 anos atrás, já faz um certo tempo. O balé clássico, né? ele, na verdade, ele se desenvolve das danças primitivas. Tá. Ele é, exatamente, ele é posterior, ele é um aprimoramento, entendeu? Ele vem da dança primitiva. E, enfim, claro, ele foi se elaborando melhor, foi se sofisticando e foi se montando grupos, né, preparando performance, né, para dança para uma ou mais pessoas. Começou na Itália, porque a nobreza, né, na verdade, era para divertir os visitantes. A ideia era para diversão. Exatamente. Era para diversão. Então era mímica, dança, poesia. Eles juntavam tudo, entendeu? Que era apresentado na corte, entendeu? E eles usavam assim ricos trajes na época. Trajes até meio pesados. Trajes e cenários. E assim, é interessante que uma dessas pessoas, um artista que desenhava os trajes e também cenários na época, era Leonardo da Vinci. Nossa, que curioso, né? Vejam só vocês, né? Que privilégio. Ele andou por todas as áreas, inclusive pelos cenários, trajes de balé. Olha que coisa, né, impressionante. Exatamente. Né? Enfim, e os balés, eles também faziam para celebrar casamentos, né? Dos reis, né? E por exemplo, de Isabel de Argon, né? Foi o casamento dela, fizeram um balé com o Duque de Milão, com o Duque de Milão para celebrar o casamento dela. E havia uma exigência, né, de que realmente os bailarinos se aperfeiçoassem cada vez mais e que os gestos fossem leves, harmoniosos, delicados, né? E a partir daí, então, começou-se a aperfeiçoar e surgiram professores mesmo para começar a dar aula, enfim, né? Quer dizer, ele começou, ou seja, com a ideia de diversão, mas ele foi tomando um rumo de elaboração e aperfeiçoamento, né? Tanto depois que saiu dos salões da nobreza e foi mesmo para os teatros, né? Exatamente. Interessante isso, né? Depois ele saiu, da Itália ele foi para França. Para França, né? E em 1581 por aí, mais ou menos, para celebrar um casamento da irmã da Catarina, né? Esse balé, esse espetáculo, em geral durava de horas, mais ou menos, de 5 a 6 horas. Né? E isso, assim, dizem que assim, a rainha despertou muita inveja, essa coisa toda, né? Enfim, a partir daí se montavam começaram na corte, a se formar outros grupos, entendeu? E, enfim.
Aí ele foi tornando-se regular na corte francesa, com frequência, né? Foi se aperfeiçoando. Quer dizer, o francês, na França, o balé clássico, ele se aprimorou. Aí começou a juntar a dança, música, poesia, e foi aprimorando. 100 anos mais tarde, assim, eu tô passo a passo, né? Há 100 anos à frente, o rei Luís XIV, que era chamado de Rei do Sol, Rei Sol, né? Rei do Sol. Ele gostava muito da dança, e com 5 anos de idade ele começou a estudar. Com 12 anos ele se apresentou no balé da corte. Mas porque o balé e o teatro era só coisa de homem, né? Digamos assim, as mulheres não podiam. Também, a mulher não podia, as mulheres não podiam. Enfim, ele continuou dançando até que ele aparecia em espetáculos como vestido como um deus ou uma figura poderosa, e ele usava um título que chamava-se Rei do Sol. Rei do Sol. Né? E ele fez parte de um espetáculo de 12 horas, né? Em 1661, mais ou menos, ele funda a Academia Real de Música, a Academia Real de Ballet e depois, mais tarde, a Academia Nacional de Ballet. Né? Quer dizer, assim, gente, é um breve histórico da dança, que eu acho interessante, né? E a dança, a partir daí, a dança deixou de ser simplesmente uma diversão na corte. Se tornou profissão, saiu dos salões da corte para os teatros, e as pessoas, claro, se tornaram profissionais. Como a Silmara já disse, em geral eram feitos, os espetáculos eram só feitos por homens, né? Não era permitido a mulher participar. Somente no século XVIII é que as mulheres começaram a participar, e aí a partir daí começaram a se formar em bailarinas clássicas. Enfim, já ficou relegada, gente, mesmo, né? Tá aí um breve histórico com curiosidades muito interessantes sobre o balé. Parabéns a todos os bailarinos. Beijo grande. E vamos passar a nossa agenda cultural propriamente dita. Agora, nesse final de semana, dia 18, das 12 às 18 horas, lá no MIS, no Museu da Imagem e do Som, vai acontecer a segunda edição do evento Um Dia de Cão e Gato, né? É um evento especial que vai reunir exibição de filme, palestra, atividades lúdicas, brincadeira, gastronomia, espaço kids, gincanas e adoção de animais. Quem quiser também pode levar o seu animalzinho. Quem for adotar tem que levar uma cópia de documento com foto, um comprovante de residência, e vai passar por uma triagem primeiro, tá? Vai ter gincana, vai ter uma série de atividades. Esse evento é numa parceria entre o MIS e a ONG chamada Ampara Animal, que é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2010, com o objetivo, claro, sempre de amparar os animais, o próprio nome já diz, cães e gatos, né? E é composta apenas por mulheres, né? E ela tem um certificado da OCIP, que é título concedido pelo Ministério da Justiça do Brasil. Apenas as ONGs, né, sérias, enfim, que tem um trabalho e transparência nesse trabalho, e é reconhecido. O site do Instituto traz mais informações, se alguém quiser, então, saber mais dados, detalhes, entra lá, é www.amparaanimal.org.br, né? E a gente queria também dar aqui algumas dicas de espaço para visitação, sabe? O Museu Catavento, que fica bem no centro de São Paulo, é bem legal. Ele foi inaugurado em 2009, né? É um museu interativo, pode ser visitado pelos colégios, tem marcação uma agenda, né, prévia. Agenda prévia das Mas escolas. também pode ir lá, certo, né? Eles têm 4 partes vou dizer, diárias para você fazer a visitação. Certo. Seria o universo, onde você vai ver as constelações, entender um pouco mais do sistema solar. Tem a sala em que fala da vida, você conhece a beleza das aves no Brasil, o corpo humano, vai saber alguma coisa sobre os dinossauros. Tem a parte do engenho, que tem vários experimentos interessantes, ligados a experiências com o som, o calor, a ótica, entre muitas outras
Olha que ótimo. Outros temas, enfim. E na parte de sociedade tem as maravilhas da terra, ecologia e um laboratório de física e química, né? Então é tanto para crianças como para adultos. O museu fica na Avenida Mercúrio, sem número, no Parque Dom Pedro. O telefone é 3315 0051. Ele é aberto de terça a domingo, das 9 às 16 horas, né? E, evidentemente, vocês poderão ir para lá. Tem um site de consulta aqui, que é ouvidoria@cultura.sp.gov.br, né? E feriados, precisa consultar para saber se vai estar aberto ou não, depende, né? Recomenda-se a visitação para crianças acima de 7 anos. Aos finais de semana, feriados e férias escolares, para participar das sessões, é necessária a retirada de senhas na recepção, né? Então, as senhas são distribuídas em horários específicos. Na parte da manhã são distribuídas a partir das 9 horas e no período da tarde a partir das 13 horas, né? Então, fica aqui uma dica para visitação. Eles têm lanchonete, tem um estacionamento que até 4 horas de permanência custa só R$10, né? Então, para quem estiver interessado, é bem legal de fazer essa visitação. Uma outra visitação que a gente vai deixar como dica é o Museu do Imigrante, Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Então, lá vocês poderão consultar, ver a hospedaria, como era na época, né, de acolhimento, de recebimento dos imigrantes, né? Então, e tem assim, a visitação ao museu, que pode ser de terça a sábado, das 9 às 17 horas, domingo, das 10 às 17. E quinzenalmente, às sextas-feiras, ele oferece uma visitação noturna com entrada gratuita, né? E vai até às 20 horas. O endereço do museu é Rua Visconde de Parnaíba, 1316, na Moca. O contato é 2692-1866. Se alguém quiser maiores informações, o e-mail é museudaimigração@museudaimigração.org.br. O ingresso custa R$6 e tem meia entrada, que é 3, é bem baratinho. E aos sábados a entrada é gratuita, né? E o legal é que tem um passeio de Maria Fumaça, né? Que é aquele trem antigo, sério? Enfim. Só que aí seriam só os sábados e domingos, entre as 11 e as 16 horas. Então, os passeios duram em média 25 minutos, é curtinho, e o trem sai no intervalo de 1 em 1 hora, de 1h15 em 1h15, ou de 1h30 em 1h30, depende do número, do volume de pessoas, né? Maravilhoso. Cada passeio dura em média, como eu já falei, 25 minutos. O embarque é pela plataforma, que fica na Rua Visconde de Parnaíba, 1253. É em frente, do outro lado da rua, em frente ao Museu da Imigração, tá? Ele fica, assim como o museu, a 700 metros da estação Bresser Moca do metrô. O telefone é 2695 1151. Se alguém quiser maiores detalhes, é www.abpf, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, sp.com.br. Então, www.abpf, que é uma sigla, sp.com.br, né? O bilhete custa R$15 para o passeio, isso no carro maior, que é da década de 50. E R$20 para ir a bordo de um carro mais antigo, né? Que data de 1928, cujos assentos são individuais. Então são só 10 poltronas. Se alguém quiser ir, tem que chegar, porque, né, por ordem de chegada, preencher os 10 lugares. Então não teria como ir nesse vagão especificamente. E eu queria agradecer aqui ao Anderson, né, que gentilmente nos cedeu todas essas informações, que é lá enfim, dos passeios da Maria Fumaça, certo, né? E
Tem também o Jardim Botânico, que a gente queria deixar como uma outra dica, né? De São Paulo, Jardim Botânico de São Paulo, que fica na Avenida Miguel Stéfano, 3687, no bairro da Saúde. O telefone é 5067-6000. De terças, quartas, quintas, sextas e sábados, ou seja, de terça a domingo, das 9 às 17 horas. Né? É R$5 para o público em geral, tá certo? Então fica aqui as nossas dicas. Vamos encerrando por aqui o nosso programa. Por hoje, enfim. A gente está indo. Um grande beijo. Saudades. Boa semana. Até o próximo Culturarte. Beijos a todos.